Meu nome é Silvia Brum, eu sou artista visual da cidade de Porto Alegre, Brasil. A arte sempre fez parte da minha vida. O meu pai era arquiteto, gostava muito de história da arte e de arte em geral, inclusive gostava de colecionar arte. E eu sempre tive acesso a muitos livros sobre arte, o que me estimulava a querer produzir alguma coisa, mesmo dentro das minhas capacidades de criança. Eu tinha essas referências interessantíssimas para me estimular a querer desenvolver alguma coisa. Então, uma produção artística tem sido uma coisa natural e gradual na minha vida, desde uma brincadeira de criança até a profissionalização. Não houve um início definido, foi sempre uma coisa que fez parte da minha vida, uma coisa muito gradual e natural. Eu escolhi a pintura como meio porque eu vim de uma base do desenho e me pareceu uma transição natural, era uma coisa que parecia lógica que acontecesse. E mesmo porque as minhas referências de artistas eram pintores e era natural que eu quisesse experimentar esse meio. Também experimentei há muito tempo atrás um pouco de modelagem, mas acho que a questão das cores sempre me interessou muito e eu sempre fui muito mais natural no desenho e na pintura do que no tridimensional. Eu iniciei a pintura pelo acrílico e posteriormente acabei migrando para o óleo, porque o acrílico tem a secagem muito rápida e como eu trabalho com figura humana, os tons de graduação da pele são bem importantes para mim. E no acrílico, com a secagem rápida, mesmo usando retardadores de secagem, eu não tenho a mesma facilidade que eu tenho no óleo. O óleo me proporciona uma riqueza de cores maior. Embora o acrílico tenha uma luminosidade, o óleo ele me proporciona variedade de cores. Eu tenho o tempo que eu preciso e eu consigo fazer as misturas que me interessam ali. A minha obra tem um tempo longo de execução, em torno de um mês. É um processo bem elaborado. Eu não me identifico muito com produção em massa e com nenhuma necessidade de atender a mercado. Eu tenho o meu compromisso com a minha obra é a qualidade dela. Eu tenho o meu projeto, eu idealizo aquele projeto e ele vai levar o tempo que for necessário para que ele atinja a qualidade e uma satisfação minha em relação àquela obra. Eu não tenho compromisso com uma velocidade de produção. Em termos de processo criativo, não houve mudança para mim com a pandemia. O meu processo criativo sempre foi solitário e bem introspectivo. A grande mudança foi emocional, porque o artista é muito perceptível ao que acontece à sua volta e é normal que ele use isso no seu trabalho. Então, o que mudou para mim nesse momento foi uma introspecção maior, uma avaliação do que está acontecendo e, claro, naturalmente que isso reflete no meu trabalho, reflete nas obras que eu produzi durante a pandemia. O meu processo criativo se dá a partir de uma ideia inicial, alguma coisa que ainda não é muito bem definida. Eu passo para pesquisa de cores, forma, alguma coisa que dê mais solidez a essa ideia inicial. E a partir daí eu fotografo o modelo ou busco alguma imagem, como faço pintura figurativa, né? Preciso sempre de um modelo. E normalmente é uma fotografia, eu fotografo, produzo isso, faço um esboço digital, onde eu
trabalho melhor as cores. A partir daí eu desenho esse esboço à mão livre na tela e crio texturas com areia, massa para modelagem, papel colado e lixado. Depois que essa textura está pronta, eu pinto a óleo, começo a pintura a óleo do meu projeto. Durante a pandemia, eu, claro, como todo mundo, fui afetada por esses sentimentos, né? Então, inicialmente, eu não consegui produzir uma coisa positiva. Eu sinto que minha primeira tela em relação a isso foi uma tela mais de desalento. Foi o que eu estava sentindo naquele momento. Estava me sentindo desalentada. E produzi a peça La Festa é Finita, onde eu transmiti uma sensação de fim de festa, de fim de alegria, de fim de vida, onde o personagem feminino, que é o que eu tenho trabalhado numa das minhas séries principais, que é o Mimetismos, onde eu apresento personagens femininos dentro dos seus contextos, e nada mais natural do que eu apresentar esse contexto atual tão importante que eu estava vivendo. Essa personagem olhando para baixo com um olhar de desalento, retirando sua máscara festiva, ela representa o que eu senti no início da quarentena. Num momento em que sentia a necessidade de me despir das coisas corriqueiras e talvez muitas vezes alegres da vida, para me voltar para as coisas mais íntimas e mais básicas da sobrevivência. Durante a quarentena, eu também produzi 2 trabalhos para uma série que eu comecei em 2017 e que nesse momento parece muito atual. A série se chama Janelas Vivas. Nessa série, eu apresento pessoas olhando através da janela e o que eu busco é a interação entre o espectador e esse personagem e qual seria a leitura do espectador em relação à história desse personagem. Num segundo momento, eu já mais consciente, mais resiliente, mais adaptada à situação da quarentena, consegui sim produzir uma coisa mais positiva, que foi a segunda tela, que ainda está em produção, que vai se chamar Metamorfose. E nessa tela eu mostro uma personagem já com um olhar mais esperançoso. Essa personagem, ela olha com curiosidade e esperança uma borboleta que representa o seu renascer, né? Ela está saindo de um casulo, o casulo é a quarentena, e ela observa curiosa a borboleta, querendo saber o que vai sair dali. Então, essa é a minha mensagem para o final de pandemia, que nós todos estivemos no casulo e podemos sair melhores, podemos ser as borboletas saindo melhores dessa pandemia.